Boa noite. Vamos ler agora capítulo 5 do livro de Romanos, dando continuidade à leitura bíblica diária do livro de Romanos que a gente começamos. Vamos dar continuidade agora, no nome de Jesus. Antes vamos convidar o Espírito Santo para lermos conosco. Espírito Santo de Deus, vem aqui conosco, comigo, com o irmão que está do outro lado deste vídeo e fala conosco. Põe em nós sensibilidade para entender a Tua palavra, não só entender como praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 do livro de Romanos, que tem por título Justificação pela Fé, traz paz. Do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. O versículo 12 em diante tem outro título. Quando chegar lá a gente lê e prossegue. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Versículo 12 em diante. Antes tem um título: A morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo. A morte veio por um homem, que homem? Adão, no Éden, pela desobediência. Mas por Cristo, a obediência, obedeceu até a morte, morte de cruz. Pela obediência dele nos veio a vida. Por um homem veio a morte e por um homem veio a vida. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, concluímos aí mais um capítulo do livro de Romanos, capítulo 5, e que essa palavra venha edificar a sua vida, que você venha ter mais vontade de ler a palavra de Deus, você venha se firmar na verdade. Se você é só um leitor assíduo, continue lendo, que quem muda o ser humano é a palavra, não é eu dizer que você tem que mudar, não sou eu. Quem tem que dizer que vai mudar você é Jesus, é o Senhor Deus por meio da sua palavra. Ele vai mudando o seu coração aos poucos. Que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo, que é o nosso consolador. É o que nos conforta quando estamos em angústia. Amém? Então, vamos aprender também, no decorrer das leituras, o nome dos livros da Bíblia. Como eu disse para vocês que eu vou trazer como ela foi escrita, como foi dividida, em que período. Ainda estou ajeitando esse pequeno informações para trazer, mas no momento podemos aprender o nome dos livros. A Bíblia tem 66 livros, divididos em duas partes, em Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, que diz assim, os livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros são os Pentateuco, a Bíblia hebraica, os livros da lei, são os livros mosaicos. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. De Josué a Esté são chamados livros históricos, os livros que contam a história do povo de Israel. De Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Esse aí explica, são chamados livros românticos. De Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são os livros dos profetas maiores. De Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias são chamados livros dos profetas menores. Então esse aí se forma a primeira parte da Bíblia. 39 livros do Antigo Testamento. E do Novo Testamento vem Mateus, Marcos, Lucas, João. São os 4 evangélicos chamados de evangelho sinótico, que falam da mesma coisa, mas que o conteúdo é o mesmo. Eles relatam a história de Jesus. Aí vem Atos dos Apóstolos, que conhecemos que é o início da igreja primitiva, o início da era cristã. Aí vem o livro de Romanos, primeira carta aos Coríntios, segundo Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que não é o Judas, o qual traiu Jesus, é outro. O Apocalipse, o livro das revelações de São João. Então aqui tem um pouco da explicação e que Deus abençoe o seu dia, que esta leitura venha fazer parte na sua vida e que seja
e que você seja edificado em nome de Jesus. Amém.